E o capítulo 23 começa, ele já começa com Moisés encontrando Arão, né? E Moisés passa todas as instruções para Arão. E logo em seguida eles vão ao encontro ao encontro de Faraó, né? E dizem assim: diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar minha festa no deserto. E aí vem ainda e começa a grande saga, né? O título do capítulo é As 10 Pragas do Egito. Eu grifei algumas partes aqui que eu achei importantes de serem citadas. E logo no início dessa saga, Moisés vem. O livro vem lembrando pra gente que o povo de Israel, devido ao grande tempo de cativeiro, havia se esquecido de algumas coisas. Eles continuavam adorando ao Senhor, porém com alguns princípios distorcidos, né? Então haviam se esquecido de uma série de princípios, e sendo que um desses princípios era o sábado. Achei interessante Uhum. quando a autora ressalta isso, né? Que o sábado tinha sido desrespeitado, e devido e com isso, é, quando Moisés chegou e incitou eles a passarem a cumprir a lei, eles tiveram que ele foi imposto a eles que trabalhassem mais, que juntassem a palha para montar os tijolos e tal. E com a observância do sábado isso se complicou. Então o povo estava num conflito interno muito grande ali de entender como é que Deus quer o nosso bem, ele aumenta a carga e ainda quer que a gente guarde o sábado, isso é impossível, né? E Moisés mostra para o povo que a obediência a Deus era a condição para o seu livramento. Os esforços feitos para restaurar a observância do sábado passaram a ser notadas por seus opressores. E aqui, desde já, Deus começa, na verdade, o processo em que Deus molda o caráter de Moisés, ele é bem anterior a isso, né? A gente sabe que todo aquele Uhum. processo no deserto, cuidando das ovelhas e tal, tudo aquilo que Moisés passou, já foi um preparo para isso, né? Mas aqui Deus continua mudando o caráter dele, e a gente vê que Moisés, acima de qualquer coisa, de preocupado com a sua reputação, ele estava preocupado com o bem-estar do povo, né? E aqui no último parágrafo no penúltimo parágrafo da página 148, a gente vê escrito assim: Moisés ficou angustiado, os sofrimentos do povo tinham aumentado, por todo o país, jovens e idosos lamentavam em desespero. Todos se uniram para acusá-lo pela mudança desastrosa que acabou piorando todas as condições de vida. E aí a primeira coisa que Moisés faz no meio disso tudo não é reclamar com o povo, não é reclamar com qualquer outra pessoa que ele sabia que não tinha capacidade para mudar nada disso, mas a primeira coisa que ele faz é se apresentar diante de Deus e clamar, né? Senhor, por que maltrataste teu povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Ou seja, a gente vê que a forma como Moisés fala com Deus, eu acho sempre isso incrível, porque denota intimidade, né? Quem não tem intimidade não fala assim: Senhor, peraí, o Senhor me mandou para cá, para que o Senhor me mandou aqui? Me mandou aqui para continuar judiando do povo? Não faz sentido isso, Deus. E isso, só quem tem autoridade para falar assim é quem tem intimidade, né? E Moisés, ele tinha intimidade com Deus, é um grande diferencial, né? Sim. Logo em seguida, a gente vem falando que os anciãos de Israel procuravam animar a fé dos irmãos, baseados na promessa. Inclusive, a lição de hoje fala sobre promessa, né? E eu achei interessante porque acaba ligando um pouco disso aqui, porque uma parte do povo estava completamente desacreditada que aquilo fosse verdade. Durante 400 anos, eles viram os pais, os avós dele naquela realidade, era aquela realidade que eles estavam acostumados, né? Então, para alguns deles, eles não conseguiam mais enxergar, eles estavam cegos diante da promessa, né? E só que para alguma parte deles, né, como vem falando aqui no início da próxima página, uma parte deles ainda acreditava na promessa e entendia que ela era real e ela era viva. E o Deus que prometeu, ele não é Deus que volta atrás, né? Então eles tentavam animar a outra parte do povo. E aqui vem falando que algumas pessoas tinham a esperança destruída já durante todo esse período de cativeiro. E aqui fala: contudo, aqueles que eram fiéis a Deus e compreendiam que era porque o Deus de Israel tinha, e compreendiam que era porque Israel tinha se afastado do Senhor pelo desejo de muitos se casarem com aqueles que pertenciam às nações pagãs, levando-os assim à idolatria, que o Senhor tinha permitido que se tornassem escravos. Ou seja,
O povo de Israel precisava entender que tudo aquilo que eles estavam passando era fruto também das suas ações, né? Era fruto do seu afastamento, né? Então, a gente vê que todo esse período aqui, bem antes não, mas antes das pragas realmente caírem foi um momento de preparação, porque quando as pragas viessem a cair, o povo de Israel precisava saber o que ele queria, a quem ele era e a quem ele pertencia. E aqui fala, os israelitas ainda não estavam preparados para o livramento, não tinham fé suficiente em Deus, muitos se contentavam em viver no cativeiro para não ter que enfrentar as dificuldades ao se mudarem para uma terra estranha. E os costumes de alguns tinham se tornado tão semelhantes aos dos egípcios que preferiam permanecer no Egito. E isso aqui, mais uma vez, a gente consegue trazer uma analogia para a gente, né? Muitas vezes a gente nasce na igreja, ou quem não nasce há um bom tempo frequenta a igreja, mas a gente, no meio da nossa correria, do dia a dia, e por viver em uma cultura extremamente secularizada, a gente acaba se esquecendo de onde a gente veio, para que a gente está aqui, para onde a gente quer ir, né? Uhum. E, e não adianta a gente achar que as promessas elas vão se cumprir enquanto a gente não entender isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel, né? A promessa da libertação ela só se cumpriu quando o povo de Israel entendeu isso. Aqui na página seguinte diz: o Egito ainda poderia ser salvo. Antes que cada praga caísse, Moisés deveria escrever como seria e quais as consequências para que o rei pudesse ter a escolha de se livrar dela. Ou seja, antes de cada juízo cair, Deus dava a oportunidade, né? A oportunidade de pensar, a oportunidade de refletir, a oportunidade de entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Ou seja, quando a gente lê, eu lembro que quando eu era moleque eu lia essa história, eu sempre ficava assim, pô, mas Deus não deu uma chance, Deus endureceu o coração de Faraó Sim, e prejudicava tanta gente no Egito, né? A gente pensa isso. sim. Mas Também pensava. é incrível porque quando a gente vai estudar a história a fundo, a gente percebe que na verdade Deus estava o tempo todo dando oportunidade, né? As pragas eram derramadas, mas elas sempre vinham com aviso antes, era sempre mostrado para Faraó que o peso daquela praga que estava caindo, ele não se refletiria somente sobre ele, o Faraó, mas sim sobre o povo, né? E aí, após esse aviso, aí a gente vê o primeiro sinal, que é Moisés jogando a vara no chão e os magos vêm e imitam esse mesmo sinal, né? E aí Faraó pensa, não, então isso aí é truque, isso aí é magia, né? Se os meus magos conseguiram fazer. Mas a gente vê que, na verdade, Satanás não tem poder para criar vida, né? Para dar vida. Ele tem poder para enganar, para contrafazer, mas para criar vida em si, não. E aí, enfim, a gente chega até a primeira praga, né? A primeira praga foi o rio se transformado em sangue. E, na verdade, assim, entendendo a importância da água, principalmente naquele período e naquela cultura, a gente está falando aqui dos primórdios do que a gente conhece sobre a humanidade, de onde nasceu a escritura e tudo mais, né? O papel, de onde nasceu uma série de avanços tecnológicos, né? Sim. Então a água era extremamente importante naquele período, tanto que eles adoravam o rio, né? E o primeiro Uhum. toque foi na água. O primeiro sinal, a primeira praga que caiu foi na água. E ainda assim, os magos conseguiram fazer algo parecido, então eles pensaram, não, isso aí isso aí é obra de magia, obra da mão humana. Mas a grande verdade é que a gente já consegue perceber aqui que o orgulho reinava porque não faz sentido o poder humano transformar a água de um rio todo, né? Se fosse transformar em Sim. um barro, em um jarro, igual os magos fizeram, tudo bem. É, e aí Faraó não aceita e tal, e a gente vem para a segunda praga, que são as rãs que começam a sair do rio. E eu achei interessante porque eu já li isso aqui, mas eu nem lembrava e fui lembrar ontem. Eu tô lendo esse livro aqui mais na versão antiga, inclusive achei muito interessante essa versão aqui. E aqui fala que as rãs eram adoradas pelos egípcios, né? E por isso eles não mataram. Esse detalhe tinha me fugido. Eu achei interessante porque Deus é tremendo, né? Ele poderia ter mandado
algum outro animal, algum outro bicho, mas ele mandou rã porque os egípcios não matariam as rãs, né? Porque eram sagradas para ele. E se as Ah, rãs são eu deuses e são também fiquei sagrados, surpresa. pois é, eu não sabia disso. E aí foi isso, e dessa vez os magos já não conseguiram fazer, mas deram uma disfarçada ali, a gente vê mais ou menos isso aqui. E mais uma vez, mesma coisa, o povo de Israel, não, ora aí pro seu Deus parar aí, Moisés vai lá, ora, cessa, só que dessa vez as consequências ficaram bem visíveis, né? Foram montes e montes de rã e de carne apodrecendo lá. O mal-estar já tinha se instalado no Egito. A terceira praga foram os piolhos na terra do Egito, e a quarta foram moscas. Eu acho que, na verdade, eu não sei qual que é pior aqui, mas piolho porque agora que eu tenho cabelo, mas quando eu era moleque eu não tinha muito cabelo, eu nunca tive problema com isso, mas Terrível, mas gente. Piolho realmente é uma praga, não importa a época. mas se tem um negócio que me deixa louco é mosca, assim. Se tem um negócio que eu não entendo a existência, óbvio que tem uma função, tem uma existência, mas eu não entendo é a mosca, né? E, meu Deus do céu, imagina a mosca. E aqui não era qualquer mosca, né? Era mosca venenosa, que a sua picada era extremamente dolorosa. Eu fico pensando, meu Deus do céu, essas mosquinhas aqui já enchem o saco. Veja lá, essas moscas aqui, né? E mais uma vez, Faraó endurece o coração. E aí vem mais uma peste aqui, tem um parágrafo aqui que fala que um ataque mais terrível se seguiu, uma peste que atingiu todo o Egito, tanto animais sagrados como os de carga, mas eu não entendi muito bem a que se referia essa peste aqui, mas foi alguma praga, alguma doença que caiu sobre os animais, né? Já vê que tinha sido os animais estavam começando a ser e aí a próxima foi produziram-se bolhas que se arrebentavam em feridas purulentas. E aqui o povo já começou a ser afetado diretamente, né? E aí começaram a vir doenças e começaram a vir essas, essas chagas, essas bolhas. E aqui fala, por sua providência, Deus dirigiu os acontecimentos para que aquele rei fosse colocado no trono exatamente no tempo indicado para a libertação de Israel. E aqui mais uma vez eu vejo o quanto Deus é matemático, o quanto Deus é um engenheiro tremendo, né? Engenheiro não de estrutura, não de construção, mas engenheiro, aquele que tem o domínio do tempo, né? E ele calculou tudo exatamente específico, quando fulano de tal ia nascer, quando outro ia nascer, para que exatamente aquela pessoa estivesse no trono naquele período, no fechamento dos 400 anos, né? Uhum. E isso é tremendo porque a gente duvida do poder de Deus para coisas pequenas, né? Só que quando a gente olha isso aqui, caramba, Deus tem o domínio do tempo, do poder, da história. Deus é tremendo, assim, o quão calculista ele é, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um porquê e tudo tem um objetivo. Essa parte me chamou a atenção. É... E aqui tem uma parte também que eu achei interessante, que diz que nenhum poder sobrenatural endureceu o coração do rei. Foram as sementes da rebelião por ele semeadas quando rejeitou o primeiro milagre que produziram os seus resultados. Como ele teve a ousadia de continuar cada vez mais firme em sua teimosia, em seu coração, foi ficando mais e mais endurecido até o dia em que foi chamado para ver o corpo frio e sem vida dos primogênitos. Então, aqui a gente vê que o rei ele não se endureceu só a partir da quinta praga, que não foi na décima praga ou na nona praga que o coração. Na verdade, foi uma sucessão de coisas, né? Desde antes de cair a primeira praga, quando Arão jogou aquela vara no chão que ela se transformou em cobra, e ele não quis acreditar, ele já estava plantando, ele teve a oportunidade de acreditar e já estava implantando a incredulidade no coração dele. E aquilo foi ficando mais forte, foi ficando mais forte. Aqui fala assim: Deus nos fala por meio de seus servos para nos advertir contra o pecado. Se uma pessoa se nega a corrigir os próprios erros, o poder divino não impede o resultado de seus atos. Tais pessoas estão endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Aquele que cede à tentação uma vez cederá mais facilmente a segunda vez. Sempre que volta a cometer o mesmo pecado, seu poder de resistência diminui. Os olhos ficam cegados e a convicção vai se extinguindo.
Então, isso aqui também é tremendo e é forte, né? Porque a gente precisa entender que são hábitos pequenos do nosso dia a dia que formam o nosso caráter e são os mesmos hábitos pequenos que destroem o nosso caráter, né? E eu sempre pensei nisso, que às vezes a gente principalmente como cristão que nasce com uma carga de preconceito muito grande, a gente tenta ver os nossos erros pequenos como simples, alguns pecados como simples. Por exemplo, a gente se importa tanto com a guarda do sábado, a gente se importa tanto com não adulterarás, e às vezes a gente se esquece do não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? E Tiago 2,10 diz que aquele que erra um é culpado de todos, né? Mas quantas vezes a gente, no nosso almoço de sábado à tarde, a gente não se junta e para falar mal de alguém, para falar da vida de um irmão, você viu como fulano tava, você viu o que fulano fez, você viu que... E a gente se esquece que isso é um pecado, assim como não adulterarás, não furtarás. Sim. Então, a gente precisa começar a prestar mais atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. No nosso vocabulário, na forma como a gente trata as pessoas, que muitas vezes a gente nem percebe, mas já viram um hábito pra gente. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa urgentemente voltar a prestar atenção. E aí vem a praga de granizo, 7:23 já. Vem a praga de granizo, e aí Deus já afeta a colheita, já afeta o alimento. Já tinha sido afetado então os animais, já tinham sido afetadas as pessoas diretamente, e agora começam a ser afetados os suprimentos, né? E tudo nisso, e até na forma como essas pragas são derramadas, você vai vendo como Deus é matemático e como cada coisa vem numa sequência determinada e tem um porquê de vir naquela sequência, né? Não é à toa. E aí vem a praga dos gafanhotos, novamente devastando tudo que tinha sobrado da chuva de granizo. Agora a praga dos gafanhotos vem e devora. E aí o povo já estava desolado. E e eles respeitavam o faraó como Deus, para eles o faraó era a encarnação de um Deus, né? Mas eles não estavam entendendo por que eu achei interessante isso, porque eles não estavam entendendo porque que se ele era a encarnação de Deus, como é que tinha um outro Deus, tinha um outro ser que tinha o domínio sobre todas as forças da natureza, que fala isso, sobre todas as forças da natureza, e eles estavam sofrendo tudo aquilo, né? Então não faz sentido, como assim? Então era mais uma vez sendo mostrado para o povo, não só para Faraó, mas para o povo, que existia alguém maior e que tinha um porquê dos hebreus estarem servirem aquele Deus, né? E aqui tem um parágrafo que diz assim: os escravos hebreus estavam ficando cada vez mais confiantes no livramento. Eu achei isso engraçado porque lá no início do capítulo, quando Moisés chega, os egípcios eles caçam dos hebreus e falam bem assim: não, esse Deus de vocês, e como é que vocês servem esse Deus e ele vai livrar de vocês? Tem 400 anos que vocês estão aqui, seu pai era escravo, você é escravo, todo mundo é escravo, e eles riam, né? E aí a fé do povo hebreu não, a gente não é nada, a gente não vale nada e tal. Só que é como se fosse criança, né? Aí quando você vê que seu pai tá ganhando a briga, você fala: e agora? Quem é que manda? E aqui, já no final do capítulo, fala que os escravos hebreus estavam ficando cada vez mais confiantes no livramento, né? Ou seja, eles estavam vendo tudo aquilo acontecer ao redor deles, o mundo caindo, tudo sendo destruído, e tudo tranquilo aqui. Eles falaram: ué, peraí, esse aqui é meu Deus mesmo, e agora? Então, parece criança, né? Que fala meio assim: ah, seu pai não é de nada, seu pai não é de nada, e você vai começando a acreditar que seu pai não é de nada, e quando você que seu pai resolve a treta, né? Esse aqui é meu pai, e Esse é meu agora? pai. Então foi mais ou menos isso. E aí vem a praga que sempre que eu li isso aqui eu não entendi o porquê dessa praga e sempre achava a praga mais boba, né? Porque quando a gente é moleque a gente é acostumado a assistir desenho, a gente quer ver a destruição e tudo, e aí vem a praga, uma densa escuridão. Eu falei: meu Deus do céu, qual é o sentido disso? A nona praga, né? A penúltima praga. Uma densa escuridão. E eu não entendia muito bem o porquê disso. Depois de vir tanta coisa destruidora, agora vem escuro. Ai, que medo do escuro, né? Mas, mas a verdade é que aquilo tinha um porquê. E aqui fala que, na Bíblia fala que ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Isso foi proposital, porque era mais oportunidade que Deus estava dando para eles repensarem tudo que tinha acontecido até ali e o porquê daquilo tudo ter acontecido.
E era mais oportunidade para eles refletirem e voltarem, e sentirem o desejo de voltar, né? E aqui fala, por mais terrível que fosse esse juízo, era uma prova da compaixão de Deus e do seu desejo de não causar destruição. Ele daria tempo ao povo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas. E aqui a gente já chegou ao final do capítulo, né? E aqui fala que o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo próprio povo. No fim, o que a gente tem que entender aqui é que Deus é tremendo. E por mais que a gente não entenda algumas coisas, algumas ações, algumas atitudes, alguns juízos que são colocados ao nosso redor, até mesmo na nossa vida, mas tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso, né? E no final de tudo, sempre tem a misericórdia de Deus. No final não, no princípio, né? Porque Deus é tremendo. Então, hoje eu fico assustado em entender que aquela escuridão, que para mim era a praga mais simples, era a praga mais boba, na verdade, ela era o último lance de misericórdia de Deus, né? Falando assim, galera, vamos acordar. Tudo isso aqui que aconteceu, tá tudo destruído, não tem mais absolutamente nada. E eu tô dando essas chances para vocês. E com certeza muitas pessoas dos egípcios que foram com o povo de Israel para a jornada, que aceitaram a verdade, provavelmente foi nesse período aqui, dessa última praga, da grande escuridão, que eles tiveram a oportunidade e que eles compreenderam que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, né? Então é isso, é uma história com muitos aprendizados. Sim, 7h29, eu já tô quase atrasado aqui pro trabalho. Eita. Mas é isso, pessoal. Então, André, olha pra gente terminar esse momento. Com certeza. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és tremendo. Obrigado porque nada acontece por acaso. E obrigado porque o Senhor tem o controle de absolutamente tudo. Senhor Deus, por diversas vezes nós somos tal qual o povo de Israel, nós duvidamos de Ti, nós temos medo, não confiamos em Tuas promessas, mas o Senhor prometeu que um dia o Senhor virá nos tirar desse cativeiro, virá nos livrar de tudo isso que nós temos passado, de tanta dor, de tanto sofrimento, e parece que as coisas cada dia só ficam mais intensas. Se o Senhor nos prometeu, Pai querido, ajude-nos a confiar, acreditar e ter fé em Tua promessa, para que nada venha nos tirar do nosso foco e que nós venhamos a cada dia ter consciência de onde viemos, o porquê de estarmos aqui e para onde nós queremos ir. Então que o Senhor se faça presente na vida de cada um que está aqui, escutando e participando dessa live, se faça também presente na vida dos que vão escutar, daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, que o nosso dia seja incrível e que possamos a cada momento e cada oportunidade refletir sobre as Tuas bênçãos, sobre aquilo que o Senhor quer para nós. Dá-nos a Tua paz, a Tua proteção, um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.